O assunto arbitragem sempre domina o futebol brasileiro. Entra jogo, sai jogo, ele é sempre recorrente. Mas o que aconteceu no Morumbi é algo para a gente realmente fazer uma reflexão muito séria. Porque um árbitro ir até uma cabine de vídeo e mesmo com a imagem clara, ele tomar uma outra decisão, é realmente de se questionar, é realmente de se analisar. E por outro lado, a gente precisa mostrar uma indignação seletiva dos nossos dirigentes dos clubes e como os clubes têm muita culpa nisso que está acontecendo, porque reclamam quando são prejudicados e se calam quando são beneficiados. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para quem assistiu, por exemplo, Manchester United e Manchester City na tarde do domingo, vai fazer uma comparação muito clara, que é o seguinte: com 8 minutos de jogo, tinham 8 faltas no clássico entre Palmeiras e São Paulo. E no jogo da Inglaterra, o City só foi fazer sua primeira falta depois dos 20 minutos do primeiro tempo. É óbvio que quando você pegar uma análise ampla e você simplesmente sair falando, você vai apontar que, olha, é por conta do gramado, olha, é por conta da arbitragem, olha, é por conta do jogador. Sim, é verdade. Mas tirando o nível técnico, nós temos uma mudança de conduta dos jogadores em campo, a arbitragem que deixa o jogo rolar e principalmente os dirigentes que não atrapalham. E os dirigentes, eu estou falando da comissão técnica que fica à beira do campo. Isso é muito nítido quando você vai assistir jogos da Premier League. E é muito diferente quando você está num campeonato onde o contato faz parte do jogo como se fosse um futebol americano. Então você tem, entra minuto, sai minuto, diversos contatos que alguns não precisariam ser marcados falta e outros você vê claramente os jogadores e a comissão técnica colaborando para a piora do jogo rolar. E infelizmente isso faz parte do futebol brasileiro. O que aconteceu com o seu Matheus Candançan no Morumbi é preciso ser dito. Por quê? O São Paulo ele foi roubado contra o Palmeiras. Primeiro ponto, a expulsão do Richard Rios. A expulsão do Richard Rios, ela poderia ter acontecido, sim, e foi bem no lance que foi desenrolar o primeiro gol do São Paulo. Ele dá uma entrada ali bem na canela do Pablo Maia. Depois o Pablo Maia ele mostra uma foto de como ficou. Foi uma entrada completamente feia. E o desenrolar do lance acabou no gol do São Paulo. Já é o primeiro questionamento. Ele poderia ter sido expulso? Sim. E você olhando o replay, você vê que é uma pegada forte. Ele poderia ter sido expulso, sim, o Richard Rios, mas cabe interpretação. Ok. Segundo ponto, um pênalti no Murilo. E aí que tá um grande questionamento também. Porque o Rafael, goleiro, ele sai da bola para poder dividir com o Murilo. E a imagem, para mim, olhando de todos os lances, é que o Rafael ele acerta a cabeça do Murilo. E aí não tem muito o que fazer. Porque quando você acerta a cabeça do jogador fora da área, é marcado falta. Quando tem um choque cabeça com cabeça, como houve, por exemplo, envolvendo o Lucas, foi marcado falta, o jogo foi paralisado. Então por que não pode ser marcado falta quando está dentro da área e o goleiro ele sai para poder dividir? É um questionamento. Agora, o pênalti sobre o Luciano não ter sido marcado, você vê claramente que o jogador do Palmeiras ele acerta a perna do Luciano. Ao meu ver, o senhor Matheus Candançan, ele deve ter pensado, e isso a gente só vai ver com a liberação do áudio, para mim, ele deve ter pensado que o Luciano, ele espera o contato e ele já estava caindo. Sendo que é mentira. Porque você vê de todos os ângulos que a perna do jogador do Palmeiras acerta o Luciano
e conduz para sua queda dentro da área. Não tem como. O Luciano ele é atingido e ele cai por conta disso. Pênalti. E o que é mais engraçado é que ele foi no vídeo. Ele ficou bastante tempo olhando a imagem. E mesmo assim, ele não mudou de opinião. Até porque ele não marcou nada dentro de campo. Então ele manteve a opinião dele. O que é preocupante. Porque a imagem é clara. E mesmo assim ele não quis dar. Ele quis mostrar a personalidade? Tá bom. Mostrou a personalidade do jeito errado. E isso dá margem para indignações de vários dirigentes. E aí que entra a parte da tal da indignação seletiva. Por quê? Olhando para o lado do Palmeiras, nós não vamos ver nota de repúdio do senhor Abel Ferreira, do senhor João Martins e nem da Leila, falando que a arbitragem condicionou o andamento da partida. Não, porque dessa vez o Palmeiras foi beneficiado. E por outro lado, nós vimos na entrevista coletiva, nós vimos na saída do jogo, que o presidente Júlio Casares está completamente puto da vida. Com razão. Mas, quando o São Paulo foi beneficiado, como por exemplo contra o próprio Palmeiras, na Copa do Brasil de 2022, o senhor Júlio Casares não falou absolutamente nada. E o que eu tô querendo dizer? Que os clubes têm muita culpa do que está acontecendo. Eles não se unem para poder profissionalizar árbitros. Eles só reclamam quando eles são prejudicados, quando são beneficiados eles se calam. E aí eles acabam sendo coniventes com esse tipo de situação. Ou entende o atual momento de crise, que a gente está passando, uma crise técnica, ou vai continuar essa balbúrdia que está acontecendo. E repito, os clubes não têm culpa só em reclamar quando convém, mas eles também têm culpa na beira do campo, quando os dirigentes ficam lá perturbando o árbitro o tempo todo, querendo condicionar o andamento da partida, e até os próprios jogadores, quando cavam faltas desnecessárias. E aí, quando é para marcar mesmo, o árbitro já está tão condicionado a observar que aquilo foi uma armação, que ele muitas vezes não marca. Então, tudo está corrompido para o andamento da partida ser cada vez pior. E a gente tem decisões como essa. A crise da arbitragem do futebol brasileiro é absurda. Mas o poder, repito, está na mão dos clubes. Se eles não querem mudar, vai continuar acontecendo isso. E aí você vai ver esses episódios voltarem a acontecerem, e acontecerem, e acontecerem. O São Paulo foi prejudicado contra o Palmeiras? Sim. Poderia ter sido marcado pênalti? Sim. Mas com certeza, da próxima vez que isso acontecer a favor do São Paulo, nós não teremos indignação. Eu quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Tamo junto e até a próxima.